E nós vamos abrir o nosso programa de hoje falando sobre saúde. Estamos em dezembro, que é o mês que recebe a cor laranja como forma de alertar para a importância da prevenção ao câncer de pele. Quando pensamos nessa fase do ano, aí normalmente lembramos de oportunidades o quê? De curtir atividades ao ar livre, como piscina e também praia. E aí, claro, precisamos pensar também nos cuidados para cuidar da saúde da nossa pele. Hoje nós vamos falar sobre esse tema com o médico Paulo Militão, ele que é médico do C-ONC Hospital do Câncer. Boa tarde, doutor, tudo bem contigo? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, doutor. Doutor, para a gente começar então, o câncer de pele, ele é muito comum entre as pessoas? Conta pra gente. Na realidade o câncer de pele é 30% dos cânceres, de todos os cânceres no mundo, né? 30% dos cânceres são de pele, entre melanomas e não melanomas, né? Ah, então por já puxar esse melanoma e não melanoma, o que é isso, doutor? Então, é que existem cânceres de pele de um determinado tipo de célula germinativa e de outro tipo. Os não melanomas, eles são menos agressivos. Geralmente, raramente você morre de tumores de pele não melanoma, né? Enquanto que o melanoma é um tumor mais agressivo de células, né? De células melanocíticas, e ele traz um problema maior, porque ele tem um risco muito maior de morte por ele, né? Então, é mais perigoso. Tem a ver câncer benigno, tumor benigno e Não. maligno? Não. Não, na realidade, assim, existem os tumores benignos e os malignos. Certo. Mas esses, o que a gente chama de câncer de pele, geralmente são os basocelulares, os espinocelulares e os melanomas, que são os 3 tipos de tumores de pele malignos, né? Neoplasias mesmo. E como que a pessoa, por exemplo, porque às vezes manchinhas na pele a gente tem, né, doutora? Sim, Alguma é normal. manchinha, Todo mundo alguma tem. Isso, todo mundo tem uma manchinha. Mas como assim que eu vou saber? Tem alguma coisa que eu posso dar uma olhadinha? Ah, essa manchinha tá esquisita. A prevenção, na realidade, é o mais importante no tratamento do câncer de pele, né? Certo. Então, você tem que sempre observar a mudança das lesões, né? O mais importante não é nem sempre a lesão em si, mas a mudança dela, com crescimento, ulceração, alteração de cor, essas alterações. E também, claro, se você tem uma lesão que você não tinha e ela cresceu e não cicatriza em 10, 15 dias, você deve procurar um dermatologista, um cirurgião plástico para fazer o tratamento do tumor de pele, né? Mas geralmente, assim, essas manchinhas, elas aparecem assim, doutor? Ou tem pessoas que nasceu com aquela Tem manchinha? pacientes que têm manchas que eles nasceram com a manchinha, né? Os nevos displásicos acontecem geralmente em alguns casos, porque cerca de 10% dos melanomas, eles são na realidade genéticos, né? São familiares. A grande maioria não, é de lesões, qualquer lesão que apareça, né? Mas as 10% são genéticos, né? Então, é importante que você sempre observe a modificação da lesão. Entendi. Muito mais do que se ela já existia desde criança ou não, né? Entendi. Aí, doutor, por exemplo, digamos que a pessoa identificou lá uma manchinha, tô achando essa manchinha meio estranha, essas bordinhas e tal, foi lá, diagnóstico é um câncer. E daí? O que acontece? Os tratamentos eles variam muito de acordo com o tumor, né? Se você tiver uma lesão inicial, você pode fazer tratamentos às vezes só com pequenas cauterizações, fulgurações. Se você tiver lesões muito superficiais, até pomadas curam algumas lesões superficiais. Agora, tumores que já são mais agressivos ou mais invasivos, esses precisam, na grande maioria, de cirurgia para ressecção dela, né? Tumor de pele também pode ser tratado com radioterapia, alguns tipos, né? Basocelular principalmente. Mas a grande maioria vai passar por uma cirurgia, pelo menos para biópsia, para diagnóstico, entendeu? Entendi. E claro, se for uma lesão muito inicial, você tem, claro, um resultado de cura de praticamente 100%, até em melanoma, né? Melanoma também é um tumor que, quando é ressecado com um quadro bem inicial, ele tem cura de 100%. E se a pessoa, por exemplo, teve manchinha, foi lá, era câncer, retirou, tem mais chances de ter outras manchinhas Claro. assim, doutor? Claro, todo paciente que tem tanto não melanoma como não melanoma tem uma chance maior de novos tumores. Por quê? Porque tudo depende da exposição ao sol, né? Por isso que é dezembro laranja, porque o dezembro é o início do verão e a gente tem uma exposição maior ao sol, por isso que é o dezembro laranja. Então, quando você tem uma exposição ao sol em idades mais precoces, você geralmente vai ter um número de tumores de pele maior. A partir dos 40, 50, 60 anos, 50 anos é o pico, né? 50, 60 anos é o pico do tumor. Então, é comum que você tenha várias lesões, né? Não tenha só uma. O paciente que tem tumores tipo basocelular, espinocelular, melanoma,
geralmente tem mais tumores durante a vida, não só uma Entendi. lesãozinha. E daí você falava ali de exposição ao sol, agora, né, verão, piscina, mar, tudo junto, todo mundo gosta bastante dessa exposição, claro, mas aí a gente tem que ter o quê? A proteção. Aí entra o protetor solar, doutor. Protetor solar. Mas acho que não só o protetor solar, né? Você tem que fazer várias medidas para Uhum. melhorar, não se expor tanto ao sol. Então a exposição até umas 9 horas da manhã, depois das 16, é aceitável. Exposições entre 9 e 16 horas, tem que fazer uso de protetor, fator acima de 30, dependência maior, até uns 30 de preferência. Uhum. E principalmente você passar várias vezes o protetor. O protetor ele não tem uma durabilidade muito longa, você uma hora, 2 horas. Então você tem que passar o protetor várias vezes você vai ficar no sol. Então tem que passar de manhã, 2 horas depois tem que passar de volta, 2 horas depois você entrou na água, tem que passar de volta depois. Usar camisas com proteção de UVB, né, que também é importante. Você pode usar tecidos hoje que protegem do sol. Então isso melhora bem. Isso. E mesmo, por exemplo, aquelas pessoas que vão usar essas camisas protetoras, ou mesmo calça, enfim, calção, mas tem que passar protetor nessas áreas, Tem não que só na passar área que fica protetor. exposta. Não só na área que fica exposta, porque de qualquer maneira você tem um pouco que passa o tecido, né? Não é, mesmo que você use um boné, por exemplo, tem a reflexão do raio que também pega Tá no certo. rosto. Então acaba que você tem, né, um pouco de exposição. Então o uso, por exemplo, de chapéu não quer dizer que você não vai precisar usar o protetor. Tem que usar Você igual. tem que usar igual. Principalmente porque face, olho, região próxima de olho, nariz, pálpebras, orelhas, são áreas que têm um índice muito alto de tumor de pele. Com certeza. Muito alto, né? Então são os que mais têm necessidade de você usar esse tipo de coisa. Então a prevenção é a parte mais importante, porque assim, de modo geral, todos os tumores de pele são tratáveis, são curáveis, tá certo? Mas numa fase inicial, se você pegar um melanoma numa fase bem inicial, você tem cura de 100% deles. Agora, se você deixar ultrapassar um pouquinho a fase, você já perde uns 30% da chance de cura. Uns 20 a 30% e é bastante, né? Bastante. É bastante. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui Nada. no nosso Vitrine Revista, viu? Esclarecendo aí e falando da importância desse mês que é o Dezembro Laranja. Dezembro laranja e proteger do sol, usar mais protetor, usar mais roupa protetora, expor menos ao sol, o possível. Tudo vale a pena, né, Tudo doutor? vale a Prevenção pena. é a melhor saída. Prevenção é a melhor saída. Isso Tá aí, bom. brigadão, viu? Pessoal, eu entrevistei o Dr. Paulo Militão, ele que é médico do CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel. O hospital, gente, que foi fundado em 1993, é referência no diagnóstico e tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui uma estrutura completa e um corpo médico de ponta em constante evolução. CEONC, Hospital do Câncer.